Olá, tudo bem? Estamos chegando ao final da nossa série sobre o Apocalipse e me sinto muito feliz em poder participar com você nessa introdução geral ao livro, para termos uma noção dos seus temas e que caminho seguir na medida que nós vamos estudando cada um dos capítulos. Hoje chegamos à lição de número 15 e vamos falar sobre a volta de Jesus. Mas antes, quero te convidar para fazer uma oração. Vamos falar com Deus? Querido Pai, neste momento estamos para abrir a Tua palavra e conhecer mais a respeito do livro do Apocalipse, com o tema de hoje falando sobre a volta de Cristo Jesus. Pai, ilumina nossa mente, trabalha no nosso coração e que esse tema seja algo tão profundo, mas tão profundo que produza mudanças no nosso viver. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, sejam muito bem-vindos. É um privilégio poder estudar essa lição com você e de um tema que há 29 anos atrás, há 29 anos, entrou no meu coração e a minha oração aqui é para que Deus continue trabalhando no meu e no seu coração, para que a gente veja a volta de Jesus como ela é, uma bendita esperança. E foi o próprio Jesus que deixou essa promessa lá no livro de João, capítulo 14, os versículos de 1 a 3. Falando para os discípulos e por extensão a nós, ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E para que ele vai voltar? Para nos receber, para que onde ele, Jesus, estiver, nós, os seus filhos, também possamos estar. Então, a bendita esperança da volta de Cristo é algo que toca o coração, como eu já havia dito, e que está encravado na Bíblia e no livro do Apocalipse. Então, vou fazer aqui uma projeção, quero que você me acompanhe nos textos que nós vamos ler, nos textos que nós vamos meditar e compreender a respeito, né, da volta de Jesus. Então, vamos ver algumas questões que envolvem a volta de Cristo e que eu tenho certeza que deve ser a pergunta da maioria de vocês. Alguns aqui já são estudiosos antigos da palavra e esse tema vira e mexe aparece em sermões, em estudos, mas todos nós, em algum momento, nos perguntamos como é que vai terminar tudo? Como é que vai terminar a história da humanidade? Eu me lembro que, certa ocasião, eu ainda não tinha uma compreensão a respeito da Bíblia, estava conversando com meu pai. Meu pai é uma pessoa muito querida e, na sabedoria que ele possuía naquele tempo, ele disse: Wesley, o mundo não vai acabar. Né? E essa resposta não era algo que só ele possuía, outros também reproduziam isso. Não é o mundo que vai acabar, mas as pessoas que estão nele. Aquilo ficou reverberando na minha mente durante muitos anos, e eu continuei me perguntando, mas como é que vai ser o fim da história da humanidade? E esse mundo, como é que vai? A gente sempre, em algum momento, seja pela influência dos filmes, ou por vermos que a vida ela é tão finita, né? Então, a gente acaba fazendo essa pergunta. E é legal que a Bíblia responde para a gente. Vários filmes, novelas, livros discorrem a respeito desse assunto. Ainda hoje as pessoas querem saber a respeito de como vai terminar a história da humanidade. Mas a Bíblia nos apresenta o caminho correto para esse tema. Claro, muitas pessoas exploraram esse assunto, inclusive surgiram ao longo da história doutrinas que foram formadas pensando na volta de Jesus. Um dos grandes sucessos no meio cristão e até não cristão foi a série chamada Deixados para Trás. E, segundo os autores, né, o autor do livro, é, ele apresenta uma teologia sobre a volta de Jesus que é muito interessante, mas já vou começar aqui, me antecipo, dizendo que não é exatamente o que a Bíblia nos apresenta, né? Mas essa série, são vários livros, se tornou inclusive filmes. Esse Deixados para Trás traz justamente a doutrina onde mostra que a volta de Jesus seria algo secreto,
né? Inclusive, eu me lembro ainda, na minha fase ali, estudando a Bíblia bem no início, eu me deparei com essa doutrina, onde mostrava que em determinados momentos da história, né, o que aconteceria no momento futuro da história, era de que estaríamos, por exemplo, alguém viajando de avião e o piloto sumiu. Ora, ao perceberem o sumiço do piloto, as pessoas naquela ocasião, nesse relato, achariam apenas as suas roupas. O piloto simplesmente não estava dentro do avião. Bebês haviam sumido, e outras pessoas iam sumindo. Então, de repente, estava aqui em casa e alguns dos meus familiares, eu dizia, olha, eu vou ali só na cozinha e já volto. Nada de voltar, e quando eu procuro, cadê? Apenas a roupa ali no chão. Essa é uma teologia, uma doutrina que diz que a volta de Jesus será secreta, ele vai arrebatar de maneira secreta os seus escolhidos. Mas será que é assim mesmo? Será que é dessa forma? Ou será que meu pai tinha razão ao dizer que as pessoas é que vão morrendo e daqui a pouco esse mundo vai ficar livre da humanidade? Quem está certo nessa história? E aí não temos outro caminho, queridos. Nós precisamos ir ao manual, à Bíblia. O que ela diz sobre esse assunto? Então, é o que nós vamos ver no nosso estudo de hoje. Bom, a segunda vinda de Cristo é uma doutrina fundamental das Escrituras e também é um dos temas principais, centrais do livro do Apocalipse. Por isso que estamos estudando hoje na lição de número 15. Apocalipse 19, os versículos 6 e 7 dizem assim: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. Essa é uma das descrições do Apocalipse sobre a volta de Jesus. Eu gostaria que você já percebesse aí alguns elementos. João ouviu algo que não era nada silencioso, não era num volume baixo, parecia como uma voz de numerosa multidão, como muitas águas fortes, como fortes trovões. E havia um cântico, e também João, além de ter ouvido, ele viu uma das cenas mais incríveis que o ser humano ainda não teve oportunidade de presenciar, mas que estamos chegando cada dia mais perto. Ele viu, então, a vinda, ele percebeu, ele pôde ter uma visão a respeito da volta de Jesus. E a Bíblia descreve de muitas maneiras a volta de Cristo, mas perceba que nesse versículo é como se fosse uma festa de casamento, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta para esse elemento. A volta de Jesus será secreta? Já vimos um versículo anterior, mas vamos ver, será que a volta de Jesus será secreta? No livro de Apocalipse, capítulo 1, o versículo 7, eu leio assim: Eis que vem com as nuvens. Quem? Jesus. E todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Bom, o texto do Apocalipse, o capítulo 1, versículo 7, é muito claro em dizer que o retorno de Jesus não será secreto, até porque todo olho o verá, até mesmo aqueles que mataram a Jesus. Eu devo comentar sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas perceba, no texto anterior, João ouviu, João viu, e aqui em Apocalipse 1, versículo 7, ele deixa um testemunho muito claro: todo olho o verá. Bom, temos ainda outros textos, como Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do ocidente, sai do oriente, se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Gente, se você já teve a visão de um relâmpago muito forte, você sabe que duas coisas acompanham esse fenômeno, né? O áudio, o som, e normalmente você vê o clarão e aí você espera um pouquinho e fala: "Eita, lá vem um barulho".
Minha mãe tem muito medo de relâmpagos e trovões. E ela, então, quando vê o flash, ela já vai tampando o ouvido. Então, Jesus comparou a sua vinda com esse elemento do relâmpago. E aí, de novo, o aspecto do audiovisual, né? Eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo. Isso aconteceu na Rússia, tá bom? Eu vou sair aqui um pouquinho da nossa... Eu vou interromper o compartilhamento da tela e vou mostrar para vocês uma reportagem. Foi no dia 19 do 11 de 2014. Olha só que interessante esse fenômeno. E eu volto para comentar aqui com você. Preste atenção. O céu escuro na cidade de Rez, na região de Sverdlovsk, na Rússia, ganhou um brilho laranja por uns 10 segundos. O fenômeno foi registrado pela câmera de um dos veículos que seguia por essa rodovia. Um adolescente na cidade de Rez também registrou o fenômeno com um telefone celular. No vídeo veiculado na TV local, dá para ouvir a voz do garoto surpreso. Os cientistas dos serviços de emergência ainda tentam explicar o evento, no mínimo incomum. Você percebeu esse fenômeno que, ao final da reportagem, foi dito que ainda estava sendo estudado? Ele não está sendo assim único. Agora, muito recente, em São Paulo, Santa Catarina, também ocorreu algo semelhante. Foi explicado como meteoros que entraram, né, na camada da Terra. E perceba, né, um brilho de 10 segundos transformou aquela noite em dia. Então, queridos, isso aqui eu passei para você, só para você ter uma noção, mas assim, ó, bem pequenininha, do que vai ser a volta de Jesus. Pensa comigo, ele vai vir com todos os seus anjos. Jesus virá não mais como um bebê, mas ele virá na sua glória. Então, é natural que a volta de Jesus, por esses textos que nós estamos lendo, vai ser visto e presenciado por todos aqueles que habitarem o planeta Terra. Agora, nesse mesmo capítulo de Mateus 24, os versículos 4 e 5, nós temos uma advertência muito séria. Eu preciso fazer esse parênteses aqui com você, né? Falsos cristos e falsos profetas vão operar grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está estudando aqui o livro do Apocalipse, estamos estudando juntos, tome muito cuidado. No tempo do fim, esse tempo que nós estamos, esse tempo que precede, né, antecede a volta de Cristo, é um tempo onde nós precisamos estar muito atentos no que se relaciona à nossa vida espiritual. Por quê? Porque Satanás está jogando todas as suas armas. E parte dessas armas já foram, se não todas, foram apresentadas por Cristo Jesus ou pelos escritores bíblicos. Então, antes da volta de Jesus, falsos cristos e falsos profetas vão utilizar-se de prodígios, de sinais, para enganar, se possível, os eleitos do Senhor, né? O estudo da Bíblia, o amor à verdade e a diligência em obedecê-la é a única proteção que nós temos contra os enganos de Satanás. Então, não basta você apenas ler a Bíblia. Ler, praticar, anunciar para outras pessoas, verificar se aquilo que você tem como pensamento, como doutrina de fé, está alicerçada aqui, ó, na Bíblia. Não no que a igreja diz, não no que você pensa, não no que a maioria acaba mostrando que acredita, mas no que a Bíblia nos apresenta, ok? Esse é um ponto muito importante, eu não queria deixar passar desapercebido aqui no nosso estudo. Mas avancemos, né? Quem virá com Jesus em sua vinda? Você já sabe, né? Quem é que vai vir com Jesus na sua vinda? No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31, diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Opa! Percebeu algo especial? Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus,
na sua glória e majestade, ele não estará sozinho. Ele virá acompanhado dos seus anjos. Isso mesmo. É por isso que o céu vai ficar vazio. Bom, lá no livro de Apocalipse, capítulo 8, eu vou abrir aqui para ler para você. Apocalipse 8, versículo 1 diz assim: Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, tema que nós já estudamos aqui, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Bom, uma das possíveis interpretações a respeito desse silêncio no céu tem a ver com textos como esse de Mateus 25. Ora, Deus o Pai, Filho e Espírito Santo estarão aqui por ocasião da volta, né, de Jesus. Claro, é bom lembrar que Deus está presente, ele se encontra em todos os lugares. Mas junto com a Trindade, nós teremos todos os anjos, acompanhando essa comitiva real. Então, como repito, uma das possíveis interpretações para Apocalipse 8, versículo 1, é de que o céu ficará vazio, portanto, haverá esse silêncio no céu. Bom, quando a gente fala silêncio por quase meia hora em profecia seria o equivalente a 7 dias e meio, uma semana e pouco, né? Acredita-se que por ocasião do retorno de Cristo, eu repito, essa é uma das possíveis interpretações, haverá essa comitiva real, descerá lá do céu, onde Deus tem o seu trono, e durante um período de uma semana, eles estarão em marcha para então tomar posse de maneira definitiva do planeta Terra. Bom, uma coisa é claríssima na Bíblia: Jesus virá e com ele, né, na sua majestade, na sua glória, todos os seus anjos. E haverá então esse silêncio no céu. Avançando aí no nosso estudo sobre a volta de Jesus, bom, se os anjos estão vindo, a pergunta é: qual vai ser a missão deles por ocasião da volta de Jesus? Hoje, os anjos são ministradores da parte de Deus. Um exemplo nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 8 e capítulo 9. Daniel estava com o coração angustiado, estava lendo as profecias, estava recebendo as revelações divinas, mas ele mesmo não estava conseguindo compreender algumas partes. E ele orou. E diz o capítulo 9 do livro de Daniel, que Gabriel se apresenta, vai até Daniel e diz assim: Daniel, no início das suas súplicas, eu recebi a ordem de Deus para vir aqui, te revelar aquilo que você está querendo saber. Olha que bacana, os anjos estão a serviço de Deus para nos ajudar, nós seres humanos, na nossa salvação. Que bom saber que não estamos sozinhos. A pessoa maravilhosa do Espírito Santo está aqui, né, como aquele outro consolador, mas os anjos também estão ativos nessa obra em salvar o ser humano, além de tantas outras obras que eles realizaram por ocasião da vinda de Cristo a esse mundo. Mas na volta de Jesus, por ocasião da volta de Jesus, qual vai ser a missão dos anjos? O livro de Mateus 24 a 31 nos revela: ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Gente, olha que legal, que gostoso saber que Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele se utiliza da sua criação, dos seus servos, para cada um fazer uma obra. E os anjos vão ter a missão de reunir, né, os escolhidos do Senhor. E em nome de Jesus, eu, a minha família, você e a sua família, seremos então reunidos pelos anjos naquela manhã gloriosa. Sabe o que vai acontecer nesse dia? Os anjos vão trazer, né, vão ser instrumentos para reunir pais e filhos que foram separados pela morte. Sabe aquela pessoa tão amada que hoje está descansando e que você sente saudade? Os anjos de Deus serão instrumentos nas mãos do Senhor para nos reunir. E nós vamos nos reconhecer. Você está vendo nessa imagem que bonita? A família reunida, transformada
e presenciando a volta de Jesus. Olha lá atrás, se você observar, ali é um cemitério e os anjos serão instrumentos de Deus para trazer a vida àqueles que descansaram no Senhor e reunir amigos e familiares para nunca mais se separarem. Eita, que manhã gloriosa vai ser essa, não? Agora, o que vai acontecer com os justos mortos? Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, reunido com todos os seus anjos, em poder, glória e majestade, o que vai acontecer com os justos mortos? Com aquelas pessoas que morreram crendo em Cristo Jesus e que entregaram o coração a Ele. A Bíblia nos diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, eu leio assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E essa nomenclatura dormir está falando daqueles que morreram, né? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, não sejam ignorantes com relação a isso. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É isso que você acabou de ler. Deixa eu continuar aqui, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. E aqui só um pouquinho. Você percebe que não tem como a volta de Jesus ser algo secreto? Como é que pode ser secreto? Clangor de trombeta, ouvido a voz do arcanjo, né? Gente, é muita coisa de audiovisual e com certeza os sentidos, né? Ou todos os sentidos serão acionados aí para dizer que a volta de Jesus vai ser secreta. Não é isso que a Bíblia apresenta. Mas feito isso, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, respondendo à pergunta de maneira clara, o que vai acontecer quando Jesus voltar com aqueles que morreram e que estão descansando no pó da terra? Eu vou dar um nome para um desses aí. Paulo. Paulo, o servo de Jesus Cristo, o apóstolo. Ele não está no céu, não está nem em outro lugar. Segundo a Bíblia, ele está num processo de descanso. O que vai acontecer com Paulo, que dedicou a sua vida a Jesus? Ele vai ser ressuscitado. Exatamente. Paulo, Tiago, André, Pedro, todos os nossos queridos que morreram crendo em Jesus serão ressuscitados, ok? Olha que cena maravilhosa. Acompanha aí pela imagem. Vai ser uma manhã muito especial. E os justos vivos? Agora, os nomes são outros. Eu falei de Paulo, Tiago, André, aqueles que serviram a Jesus, mas, e claro, muitos outros salvos ao longo da história. Mas agora, se Jesus viesse nos nossos dias, na próxima semana, daqui um mês, um ano, o que vai acontecer com os justos? Entende-se por justos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que lhe entregaram o coração, que passaram pela experiência do batismo de imersão. O que vai acontecer com esses justos que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus? A Bíblia nos responde. 1 Coríntios, capítulo 15, 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Ó, lembra? O mesmo evento, hein? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o que, gente? Transformados. Nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Esse corpo imperfeito vai se revestir da perfeição. Esse corpo que é corruptível, que com os dias vão passando, a gente vai se deteriorando, agora vai ser revestido da incorruptibilidade. Olha que fantástico. Gente, eu vou parar só um pouquinho aqui. Você quer estar naquela manhã gloriosa, pronto para receber essa transformação, para se tornar, então, alguém, receber a imortalidade? Eu quero. E você? Coloca aí no comentário aqui do vídeo. Olha, eu desejo, eu estou orando por isso. Eu sei que em Cristo Jesus eu posso já tomar posse dessa promessa.
Mas no final eu faço algumas perguntinhas para você. Bom, já vimos o que vai acontecer com os que estão mortos em Cristo Jesus. Serão ressuscitados primeiro, com o corpo totalmente transformado. O que vai acontecer com os que estiverem vivos e que amam a Jesus e que entregaram suas vidas a Jesus? Nós seremos transformados em nome de Jesus, num abrir e fechar de olhos. Agora, e os ímpios? Os que morreram sem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Vou dar pelo menos uns 2 nomes. Judas, que traiu o Salvador, não se arrependeu, teve apenas um remorso e cometeu suicídio. O que vai acontecer com ele? Bom, a Bíblia nos responde. Quem sabe Hitler, outros homens tão ruins da história que não ouviram a voz de Deus, que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz: o restante dos mortos não reviveram até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Sabe o que vai acontecer com eles? Eles permanecerão mortos. Eles permanecerão mortos. Não serão ressuscitados. E os ímpios? Bom, nós estamos hoje com a população, chegou aos seus 8 bilhões de habitantes. Infelizmente, nem todos esses 8 bilhões de habitantes aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Querem viver uma vida longe dele. Acham que longe de Jesus vão ser mais felizes. Se permanecer desse jeito e Jesus voltar agora, na nossa geração, o que vai acontecer com os ímpios que estiverem vivos? O Apocalipse, no capítulo 6, vai nos dizer que estes ímpios correrão, eles estarão fugindo da presença de Deus. Mas lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, nos revela de maneira ainda mais precisa. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e os destruirá pela manifestação da sua vinda. Amados, nós, os vivos, salvos, e os mortos que dormiram, que descansaram no Senhor, só teremos o privilégio de permanecer vivos, estando diante da glória do Pai, porque nós fomos lavados, justificados pelo sangue de Cristo Jesus, e porque Deus, agora na sua infinita grandeza, ele nos protege da sua glória, glória essa que não pode ser vista por um ser humano comum, sem este ser destruído. Mas estes aqui, e a pergunta era justamente sobre o que acontecerá com os ímpios que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, quando eles verem a volta de Jesus, vão cair na real e dizer, gente, era tudo verdade, a gente até sabia, mas acabamos deixando de lado esse assunto, preferimos viver a nossa vida. E como o apóstolo Paulo revela em 2 Tessalonicenses 2:8, a própria presença de Deus, assim como o sol, ele elimina os germes, né, que são tão nocivos para a nossa vida, assim também a glória de Deus vai exterminar, vai matar com o sopro da sua boca os ímpios. Eles, neste momento, vão então morrer por ocasião da volta de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo estudo, 16, tá? Sobre os 1000 anos. Bom, agora mais uma pergunta que é importantíssimo nós respondermos aqui. Em que data Jesus voltará? Será que é possível, através de estudando a Bíblia, através do que está acontecendo no mundo, a gente determinar o dia, a volta, o ano, o dia, o mês e o ano para a volta de Jesus? Bom, a Bíblia também nos responde. Jesus disse, mas a respeito daquele dia e hora, Mateus 24:36, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Queridos, o calendário de Deus, ele não conhece nem adiantamento e nem tardança. Tudo está encaminhando para o seu devido fim, para o momento em que deve ocorrer. Agora, não temos, ninguém tem autoridade para marcar o dia, o mês, a hora, o ano da volta de Jesus. Até porque isso não deve nos
nos interessar tanto. Você fala, como não? Queridos, sabendo ou não a respeito da volta de Jesus, o que nós precisamos fazer é nos prepararmos para esse dia. É estarmos preparados para a ocasião em que esse dia ocorrer. Até porque, se isso acontecer na nossa geração, estando ainda vivos, maravilha. Mas existe um outro fator que a gente precisa lembrar. Eu não sei até quando eu estarei vivo. Daí a necessidade de estar preparado todos os dias. Então, ninguém pode nem deve marcar o dia, a hora, o mês e o ano da volta de Jesus. Claro, claro, que olhando para os sinais que a Bíblia nos apresenta, nós estamos muito mais próximos da volta de Jesus do que 500, 600, 1000, 2000 anos atrás. Cada dia que passa, estamos mais perto da volta de Jesus. Agora eu quero fechar o nosso estudo dizendo o seguinte, tá bom, Wesley, mas Jesus vai voltar e isso vai ser bom para a gente? O mundo hoje está tão caótico. Quais vão ser as condições de vida após a volta de Jesus? Para aqueles que foram ressuscitados e transformados, para os que estão vivos e foram transformados no abrir e fechar de olhos, e que foram arrebatados para encontrar-se com o Senhor nos ares, qual vai ser a condição do mundo, né, de vida após a volta de Jesus? A Bíblia também responde. A Bíblia é incrível, né? Apocalipse 21, versículo 4. Daqueles top 5 textos bíblicos da Bíblia, para mim, esse daí está entre os 5. E a promessa é assim: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas já passaram. É isso que você acabou de ouvir. Deus, de maneira tão linda e poética, né? Ele vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas que tanto nos causaram dor. A morte já não vai existir mais. Sabe, nos últimos anos, quantos sepultamentos eu fiz? De criança a adultos. Pois no novo céu e na nova terra não vai existir mais morte. Nós não vamos ficar mais enlutados. Não vai existir mais pranto nem dor, porque essas coisas deixarão de existir. Meu irmão, minha irmã, eu quero fazer um convite para você ao final do nosso estudo de número 15. Vamos nos preparar para a volta de Jesus. Vamos preparar outras pessoas para a volta de Jesus. Logo veremos o nosso Senhor vindo nas nuvens dos céus. Será um dia tão especial. Tem alguém que você deseja muito ver naquele dia? Dos personagens da Bíblia. Se tivéssemos ao vivo aqui, eu ia perguntar, queria saber que personagem da Bíblia você quer dar um abraço gostoso. E dos seus familiares e amigos? Quem você quer dar aquele abraço coletivo ou dar aquele abraço apertado de quase quebrando as costelas? Pois vamos nos preparar para esse dia. Bom, preciso fechar o nosso estudo fazendo algumas perguntinhas e, se você me permitir, mesmo não sendo aqui ao vivo, eu gostaria tanto de ler as respostas nos comentários aqui do vídeo. Vamos falar da nossa declaração de fé? Diga sim se você concorda com essas afirmações. Conforme ensinado pela Bíblia, acredito que a segunda vinda de Cristo será literal, pessoal, visível e audível. Você crê nisso? Nós lemos só alguns textos, hein? Eu poderia ter citado Atos capítulo 1, onde Jesus se despediu dos discípulos, subindo para o céu, e de repente as nuvens o cobriram. E os discípulos ficaram olhando, falando, ele disse que vai voltar, vamos ficar olhando. Aí então 2 anjos aparecem e dizem, ei, por que vocês estão olhando para o céu assim? Esse mesmo Jesus que vocês viram subindo, ele vai voltar do mesmo modo. Como? Nas nuvens. E uma coisa interessante, durante o período em que Jesus ressuscitou, até o momento que ele sobe aos céus, ele comeu com os discípulos, ele deixou que os discípulos o tocassem,
Então, Jesus virá de forma literal, pessoal, visível e audível. Você acredita nisso? Eu acredito. Desejo fazer parte do grupo dos salvos quando Jesus voltar e receber o prêmio da vida eterna. Claro que eu quero. Eu quero muito ver Jesus, eu quero muito ver os meus familiares, e claro que eu quero estar, portanto, lá entre os salvos e receber o prêmio da vida eterna. E você, também deseja? Terceiro, quero desenvolver um relacionamento de intimidade com Jesus, permitindo que ele seja o meu Salvador, e o meu Senhor e o meu Salvador. Bom, isso inclusive é pré-requisito para quem quer um dia viver no céu e ter a vida eterna. E aí, qual foi a sua resposta diante dos textos, diante dessas perguntas e dos textos que nós estudamos? Já respondeu? Depois eu quero ver aqui a resposta de vocês. Eu vou terminar fazendo uma oração e após a oração eu vou deixar uma música. Ah, essa música toca o meu coração. Jesus, naquela manhã gloriosa, vai chamar, ele vai fazer uma chamada, e que o nosso nome esteja ali escrito no livro da vida do Cordeiro. E com essa música do pastor Fernando Iglesias, eu quero que você viaje por alguns instantes e sinta como é que vai ser a volta de Jesus. Vamos falar com Deus? Vamos conversar com esse Deus tão maravilhoso. Querido Pai, estamos tão felizes. Como é bom descobrir à luz da Bíblia esses assuntos que, com certeza, fazem toda a diferença na nossa vida. Pai, que o Teu Santo Espírito convença-nos de cada detalhe a respeito da Tua volta e que estejamos naquele dia preparados para desfrutar a eternidade ao Seu lado. Abençoa cada amigo, cada amiga que estudou esse tema aqui comigo. A luz da Tua palavra é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu posso ouvir o poder dos ventos, é o rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados
ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos e ao Jesus chama, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama, teu Jesus virá em glória para chamar os seus filhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama.